Boa noite, galera. Agora eu vou me apresentar. Eu sou o Sérgio Rosa, mas de Serginho podem me chamar. Eu sou lá da Vila Arlindo, interior desse lugar. Lá naqueles cantos onde a arte foi me encontrar. Aos 15 anos subi no palco. E lá comecei a me transformar. E hoje, esse homem preto que aos poucos vai vivendo a sua arte, está aqui. Para ele mesmo comunicar. Tudo começa com teatro. Aos 15 anos subi no palco, no antigo grupo de jovens Mensagem, lá de Vila Arlindo. Mas aos 12 anos eu conheci um homem preto pela primeira vez em cena. E ali eu descobri que o palco poderia ser o meu lugar. Então, de lá para cá, em 2002, foi quando eu começo a contar de fato, aos 24 anos, a minha trajetória como artista profissional. Porque foi lá, num espetáculo que eu montei, que eu me vi dramaturgo, ator de teatro e diretor. E de lá para cá já foram muitos espetáculos. De 2008 a 2012, tivemos aqui em Venâncio a companhia Afrocena, um grupo de atuadores negros que fizeram muita arte. Eventos, literatura, cinema, teatro, exposição. Nós, por muito tempo, ocupávamos os mais variados espaços aqui de Venâncio, levando arte para dentro desse espaço. De restaurante a praça, de escola a clubes sociais. Onde tinha uma porta, nós entrávamos com a nossa arte. Hoje, circulo como ator com esses dois espetáculos. O Papelito, que está em cartaz há 14 anos, completado no último dia 19 de abril, onde já levei ele para mais de 180 municípios, daqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Aí a Dudu, o espetáculo que dia 10 de junho completa 6 anos em cartaz, é um espetáculo que eu circulo aqui pelo estado e já passei com ele por mais de 65 municípios. É um espetáculo, são dois espetáculos extremos. Um é lúdico, fala sobre a leitura de livros, e o outro é um pé na porta que traz o enfrentamento ao racismo a partir de um corpo feminino negro. Depois disso, como eu falei da Afrocena, na Afrocena eu me descubro como cineasta independente. Porque lá, quando eu estudava jornalismo, na Unisc, tinha uma cadeira da criatividade. E lá nessa cadeira, chamada Cadeira da Criatividade, eu descobri que era possível fazer filme. Naquelas antigas máquinas de editar, que era de corte ainda, né? Mas eu sabia que era possível. Eu só precisava ter os elementos certos para produzir. Então, a companhia Afrocena nasce lá no Nego, a partir de um espetáculo musical que eu fui convidado para fazer pela presidente Isabel, chamada Negras, um toque feminino na história. Eram mais de 40 pessoas pretas, das mais variadas idades, no palco, apresentando um espetáculo, contando a história da mulher a partir da trajetória com o passar dos anos. Desse grupo, alguns queriam montar uma companhia, queriam montar um grupo de teatro. E daí fomos entre 7. Eu, Adriano, a Ana Laura, a Michele, a Jéssica, a Rosana e a Alexia. Montamos a companhia Afrocena. E depois outros, com o passar do tempo, passaram a acessar e fazer arte junto com a Jaque, foi uma que viveu esse momento também. E o Maico. Nesse dia do espetáculo Negras, eu conheci o Maico. E daí ele era o pontinho que faltava para mim me tornar um cineasta, porque ele tinha aquilo que eu precisava, os equipamentos. Então eu uni a minha escrita, o elenco e a técnica do Maico, e nasceu em 2008 o primeiro filme, 360, um média-metragem. Depois, em 2010, o Idade da Pedra, um longa-metragem de 1h40, com mais de 200 pessoas, entre figurantes e elenco. Pessoas que nunca antes tinham feito filme, porque eu tenho essa prática de levar para frente das câmeras pessoas que nunca atuaram. E eu gosto de transformá-las. Um filme todo produzido com uma única câmera, daquelas de fitinha ainda, uma única câmera. E daí, entre 2008 e 2025, muitos outros projetos já foram produzidos. Eu já produzi 18 filmes. 17 filmes, estou produzindo o 18º. Com a Lei Paulo Gustavo, veio a produção atual, os 2 últimos filmes que nós produzimos, que daí eu e a Jaque
que nos reconectamos em 2022, nós lançamos em 2022 o documentário Lado Negro de Venâncio. E com a Paulo Gustavo, nós decidimos produzir 2 filmes que trouxessem a pauta das religiões de matriz africana, e daí nós lançamos O Quilombo de Heróis, que é o roteiro da Jaque, e produção da Jaque também. Eu dirijo e atuo nesse filme, nós invertemos. Eu atuo no roteiro dela, e ela atua no meu roteiro, que é O Cã e Jó, que traz a intolerância religiosa, e a Jaque entrou no universo dos super-heróis. Então, o cinema ele faz parte da minha vida de forma muito intensa. E com a pandemia, ele veio a fuzeléu, assim, sabe? Ele foi o carro-chefe, digamos assim. Antes o teatro que era, e agora o teatro voltou de novo a ser o carro-chefe. Voltou para o seu lugar. E daí, a escrita sempre foi parte da minha vida. Por incrível que pareça, eu comecei a ir na arte a partir de uma arte que eu não pratico mais, que é o desenho. Lá na minha infância, eu passava o dia todo desenhando história em quadrinhos, escrevendo, mas desenhando muito. E hoje eu não desenho mais. Hoje, meu filho, o Pedro, a arte entra nele a partir desse lugar também, por incrível que pareça. A partir de desenhar. Ele adora desenhar, mas hoje eu não desenho mais. Mas a literatura sempre fez parte do meu processo criativo. E em 2011, a gente lança o livro Cultura, Apropriações, Diferentes Modos e Tempos, que é um projeto onde eu escrevi um texto e outras pessoas deram continuidade a esse texto sem saber quem tinha escrito antes. E daí a gente lançou o livro em 2011, dentro de uma atividade da Companhia Afrocena. De lá veio, depois, em 2015, veio o livro do Papelito, que é o livro do personagem de teatro. E eu participo de outras coletâneas. Eu trouxe essas 3 ali, que são as 3 que têm a pauta afro, né? Que para quem me conhece, sabe que a pauta afro é a minha pauta de essência, na verdade. E durante 10 anos, no extinto jornal Nossos Vales, eu tinha a coluna Baiomi, onde eu escrevia pautas pretas, e tinha leitores em vários lugares do Brasil, porque a gente mandava por mail. O jornal era físico aqui em Venâncio, mas eles me disponibilizavam a página para mim disponibilizar para o Brasil inteiro. Depois, com a reconexão com a Jaque, porque a gente já tinha tido uma primeira conexão lá em 2010, com a reconexão com a Jaque nasce a Negrejar, que eu vinha como MEI, né, até a Jaque chegar, e com a chegada da Jaque, a gente se transforma em produtora, e daí a gente circula pelo Rio Grande do Sul, levando diferentes trabalhos, teatro, palestra, outros projetos, a gente acaba entrando nos editais também. Hoje a gente circula, tendo como cliente principal prefeitura, SESC e escolas. Hoje nós circulamos pelo Rio Grande do Sul e fora também, com 8 produtos, 4 palestras, 2 sobre bullying e 2 sobre pautas raciais, e 4 espetáculos, 3 espetáculos de teatro e o espetáculo de dança afro que a Jaque tem. Então, a arte ela sempre fez parte da minha vida. Eu não consigo me imaginar não tendo a arte como mola propulsora do meu sonhar, porque eu sempre me identifiquei como um louco sonhador. E eu sou um louco sonhador, de fato, porque a gente sempre fala em dinheiro, né? E eu olho para trás e penso, poxa, se eu tivesse só feito arte a partir de ter o dinheiro, eu não teria sido o artista que eu sou hoje. Porque muitos dos filmes, desses 18 filmes que agora eu estou fazendo lá em Santa Cruz, estou gravando longa, desses filmes, o primeiro que eu fiz com dinheiro foi o documentário do Nego que eu fiz junto com o Emerson em 2023, 2022. Foi o primeiro. A partir dali, os outros começaram a vir com dinheiro. Antes disso, que eram cerca de 10, todos eles eram feitos com a força e a coragem. É aquela história, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, hoje eu sou muito grato pelo artista que eu me transformei. Hoje, e eu gosto de trabalhar de forma coletiva. Eu olho para vocês e muitos de vocês já estiveram junto da minha arte. O Everton, o Dan, o Tomás, que estava aqui, a gente lá na Unidade da Pedra, a gente gravou a trilha sonora do filme. 90% eram de bandas aqui de Venâncio, que produziram as letras e no estúdio do Tomás gravaram a trilha sonora. Então, essa conexão para mim é muito importante. As pessoas dizem, por que tu dá ideia para as pessoas? Eu falei, não, tem espaço para todo mundo. O fato da tua arte ter em mim também um palco não quer dizer que tu vai tirar o meu espaço, mas sim quer dizer que tu vai potencializar a arte. Porque é isso. Se a gente se conecta, a gente se potencializa. E quando a gente se potencializa, o público ganha. Porque não tem coisa melhor do que trabalhar a arte de forma coletiva, em conexão com a afetividade. Porque a arte é isso. A arte é transformadora.
E ela precisa ser um instrumento de transformação. E se nós não olharmos a partir desse viés, vai ser apenas mais uma apresentação. Então, eu acredito no poder da arte, acredito no poder da transformação, acredito que a arte é segurança pública, a arte é educação, a arte é saúde pública. E é por isso que a sociedade está doente. Porque hoje a gente anda na Oswaldo Aranha e a gente encontra 20 farmácias. E quantos espaços de arte a gente encontra? É sobre isso. Por isso que eu continuo acreditando na arte. O meu público principal é o público de escola, porque quando a gente estava falando em formação de público, para mim isso é importante. Então, eu já deixei de acreditar nas pessoas adultas. Eu já perdi fé nas pessoas adultas. Então, a minha arte, quando eu produzo, é pensado para o público de escola. E é lá para dentro que eu levo essa arte, que nós levamos essa arte. E levamos com muito amor. Porque se tu não ama, tu desiste no primeiro não. A arte é assim, se tu não ama, tu desiste. E é aquela coisa, de paixão mesmo, de amor, de entrega e de troca. Então, esse sou eu, Sérgio Rosa. Muito obrigado.